A minha pergunta é... O Planta precisa repassar dinheiro para os hospitais por procedimentos realizados e, infelizmente, não tem conseguido pagar em dia. Os hospitais chegaram a ameaçar suspender o credenciamento. Parece que foi encontrado feito um acordo entre Planta e hospitais. Gorete Santos, ao vivo, tem as informações para nós. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Por enquanto, uma tentativa de acordo. O presidente do sindicato dos hospitais, das clínicas aqui do estado do Piauí, Jefferson Campelo, conversava com ele há pouco, informava acerca dessa situação. Segundo ele, são cerca de 14 milhões de reais por mês que o estado tem que repassar para o sindicato, para daí pagar os hospitais sobre esses procedimentos dos servidores públicos estaduais e também dos dependentes desses servidores, que totalizam mais de 200 mil beneficiários do Planta, e a situação seria que desde o mês de fevereiro não foi repassado ainda o pagamento por esses procedimentos. A gente fez uma entrevista com ele, nós vamos ouvir em detalhes o que ele falou e depois a gente traz informações sobre as providências que devem ser adotadas pelo governo do estado. Joelson. Vale a pena frisar que esta não é a primeira vez que a gente tenta negociar com a Secretaria da Fazenda os repasses do Planta do IAPEP Saúde. Então, a gente tem um prazo de 30 dias, entendemos a situação econômica pela qual passa o governo, não resta dúvida que é uma situação ruim, entendemos isso. E demos esse prazo de 30 dias para que eles possam se estruturar, fazer uma proposta que seja aceita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado do Piauí, para que a gente possa realmente poder concretizar qualquer tipo de acordo. Não recebemos ainda o mês de fevereiro deste ano e já estamos praticamente na metade do ano de 2018. Então, é inadmissível. Não temos como suportar isso aí. Pelo cronograma divulgado pelo governo, o mês de fevereiro teria sido depositado ontem, nessa segunda-feira. Infelizmente, eu tenho que discordar da informação. Pelo que me consta, o IASP não recebeu esse recurso alusivo ao mês de fevereiro. Então, vamos aqui analisar. Esse exemplo é perfeito. Ora, se nem o primeiro mês que foi colocado no cronograma foi cumprido, imagine os demais. Então, isso não procede. E outras negociações foram feitas e nunca foram cumpridas. Então, esse é o nosso temor. Não adianta simplesmente a gente negociar, nós precisamos realmente que a negociação seja cumprida. E isso, até o presente momento, não tem sido definido. Então, esse é o temor que nós temos. Portanto, nós temos um prazo mais do que generoso para que a Secretaria da Fazenda analise, que ela possa se estruturar e que possa realmente nos fazer uma proposta que ela possa cumprir. Nós nunca nos furtamos ao diálogo, ao debate, ao entendimento. Essa é a nossa marca, é negociar. E isso, os servidores que fazem o uso do Planta e do IAPEP Saúde podem ficar tranquilos, o governo do estado pode ficar tranquilo com relação a isso também, que nós sempre vamos negociar e tentar trilhar pelo melhor caminho, que eu não tenho dúvida que é o debate. Portanto, Joelson, o prazo aí de 30 dias que é dado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios aqui do estado do Piauí. Jefferson Campelo me falou também que a proposta deles para fechar um acordo é de que seja pago ainda este mês os procedimentos referentes aos meses de fevereiro e de março. Esse cronograma do qual ele falou aí foi apresentado hoje pela Secretaria da Fazenda ao Ministério Público do Estado do Piauí. O cronograma que começaria ontem e se estenderia até o final do mês de agosto, relativo aí aos 6 primeiros meses do ano. A gente vai ter mais informações a partir de agora. O superintendente do Tesouro Estadual, Emílio Júnior, está ao meu lado e pode trazer essas explicações do governo, começando por a questão do atraso. Então, Emílio, na verdade, o que levou a esse atraso dos pagamentos desses procedimentos? Boa tarde.
Na verdade, o Estado vive hoje um problema um problema estrutural na sua economia, né? Na verdade, a gente já vem desde 2015 com queda nas receitas de transferências federais, e isso faz com que o Estado cada vez mais seja obrigado a apertar os gastos, né? E as despesas, elas muitas vezes você não tem um controle, porque você tem os aumentos salariais, o aumento dos repasses aos poderes, você tem o aumento do próprio consumo, né, que vem cobrando pela população, e que você vá para a melhoria da saúde, da segurança e tudo. Isso faz com que os gastos do governo sejam aumentados, né? Então, na verdade, hoje a gente vive um problema estrutural que, no fundo, o que é que acontece? O Estado, ele opta, quando a gente pega a folha bruta, né, menos as consignações, que são os repasses a plantas de banco e tudo, isso beira em torno de 50 milhões de reais. Na verdade, o Estado, ele não chega a receber essa receita bruta, coloca no cofre público, e depois ele fica retardando esses repasses. Na verdade, o Estado, ele opta, como as receitas vão entrando paulatinamente, então ele opta entre pagar a folha líquida dos servidores, que é a prioridade, ou fazer o repasse dessas consignações, né, dos fornecedores que estão cobrando o Estado em dia e tudo. Então, nesse momento, o que é que o Estado faz a opção? Pagar a folha líquida dos servidores, né? Pagar a folha líquida dos servidores. E, infelizmente, esses repasses ficam atrasados. No fundo, se você observar hoje, o Estado está atrasado, como eles estão colocando, 2 meses, né? Porque o Estado tem até 60 dias para ratificar esses repasses. Mas, falando que o mês de fevereiro foi repassado ontem para esses recursos para um instituto de assistência, e 2 ou 3 dias, porque isso é o procedimento, o instituto vai fazer o repasse aos hospitais e clínicas no mês de fevereiro. O mês de março a gente colocou no cronograma para que seja repassado no dia 16 de julho, certo? Porque com isso aí praticamente já fica em dia. Já vai faltar só praticamente o mês de abril, que está previsto o Estado repassar no final do mês de julho, certo? Joelson, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson. Tomílio, deixa eu só fazer um esclarecimento. O senhor está dizendo para nós que o governo está numa situação que ou ele paga em dia a folha de pagamento, ou ele paga os seus fornecedores? É mais ou menos isso? Ele não ouviu a pergunta. Joelson pergunta para o senhor, de acordo com a sua última resposta, se o governo está numa situação que ou ele paga os servidores ou ele paga os fornecedores? Na verdade, é assim. Isso é uma questão estrutural fiscal, né? No fundo, você não está ouvindo o Estado falar em atraso se nós tivéssemos recursos no caixa. Então, no fundo, hoje, quando a gente pega as receitas que vão entrando no Estado, então praticamente elas não cobrem as suas despesas. E isso é o desafio, não é só do Estado do Piauí, na verdade é o desafio do Brasil como um todo. Então, na verdade, o Estado, no momento, para cumprir o calendário, ele prefere fazer com que seja repassado em dia o pagamento do salário dos servidores, e esses outros repasses sejam estruturados no calendário a posterior. Até porque esse repasse do fundo do Instituto de Assistência, né, que vai para o Planta e o IASP Saúde, o Estado tem até 60 dias para fazer esse repasse. Então, na verdade, a gente vai pagando a folha líquida e aguardando as outras receitas para ir fazendo o cumprimento desses outros pagamentos e obrigações. Quero agradecer, então, ao superintendente do Tesouro Estadual pelas informações aqui ao Jornal do Piauí, Emílio Júnior. É uma situação muito delicada, Joelson, e o que a gente espera, o que todo mundo espera, é que esse acordo ele possa, sim, ser fechado o mais rápido possível. Afinal, é a saúde de mais de 200 mil piauienses que está em jogo. Joelson.